Bom, a parte dos prêmios e dos pontos sempre foi algo muito polêmico, né? Eu participei durante muitos anos mandando os nossos vinhos e realmente sempre tive grandes pontuações. No caso da Decanter, em 2007, eu mandei o nosso Gran Vin 2007 e nós, em 2010, fomos avaliados como o melhor Malbec do mundo, 5 estrelas, acima de todas as vinícolas da Argentina. Então, realmente, existem revistas que funcionam muito bem, não porque o meu prêmio foi alto, mas porque eles são completamente neutros. Só para vocês entenderem, existem duas filosofias completamente diferentes entre as revistas. Enquanto nós temos Tim Atkins, James Suckling, Robert Parker, nós também temos do outro lado o Decanter, o Wine Spectator, temos The New York Times, o Washington Post. São duas maneiras completamente diferentes de trabalhar. Enquanto esses, Suckling, Atkins, Robert Parker, ele te conhece pessoalmente, então ele cria um contato físico de amizade, isso já coloca tudo completamente em dúvida, porque você, como é meu amigo, e se nós tomamos vinhos durante 3 dias juntos, se depois de tudo isso você vai colocar 80 pontos no meu vinho, do que serviu a nossa amizade? Já nesse caso do The New York Times, Washington Post, Decanter e Steve Tanzer, eles não aceitam te conhecer, nem sequer receber um e-mail. No caso dos dois primeiros, o Post e o da New York Times, eles pegam o dinheiro e compram o vinho no supermercado ou na vinoteca. Isso é muito interessante porque o cara, ele tem exatamente o que o consumidor toma. Então não existe nenhuma dúvida de que se esse vinho que ele provou é bom, é o que o consumidor está tomando, porque na verdade ele está escrevendo para esse consumidor. A Decanter e o Steve Tanzer, eles aceitam as amostras, você pode enviar amostras, mas eles não aceitam te conhecer. Então, essas duas filosofias diferentes é o que fazem, no meu entender, ser mais confiável ou não confiável. Logicamente que nós temos uma grande gama de vinhos muito bons no mercado, mas se nós temos amigos é muito mais fácil. Então, quando você compra um vinho pontuado, um vinho premiado, seja ele de R$30 ou seja ele de $10 mil, o que você está comprando, se você olha no catálogo e acompanha essa pontuação, o que você está comprando é o gosto de uma só pessoa, né? E nesse caso foi uma pessoa que degustou e falou: esse vinho é bom. Mas as pessoas, o que elas têm que entender, que quando esse vinho é pontuado e premiado, ele é pontuado por um paladar e por um olfato, que ele é completamente único, quase como a impressão digital. Então, quando eu degusto um vinho, eu posso sentir várias notas, mas essas notas sou eu que sinto. As outras pessoas não necessariamente vão sentir, e não necessariamente elas vão gostar do mesmo vinho. Porque se fosse assim, todos nós gostaríamos do mesmo perfume, todos nós gostaríamos da mesma pessoa, inclusive, porque nós somos movidos a cheiros químicos. Então, a premiação, ele é uma grande ajuda para as pessoas que estão começando no vinho, porque elas se sentem um pouco mais seguras. Mas a pessoa que fica só buscando o catálogo e buscando o que o outro acha desse vinho, ela não consegue aprender de vinho. Ou seja, vinho é uma questão de pegar o dinheiro, comprar e beber e montar o seu próprio catálogo. Na verdade, o que esse degustador ou o que esse crítico, como o Atkins ou como o Suckling ou como o Robert Parker, o que eles fazem é montar o seu próprio catálogo. Então ele monta o seu próprio catálogo e fala: olha, é isso daqui que eu gosto. Se você acha que eu tô certo, compra. Então é quase que poderíamos dizer, quase como uma venda, porque esse é o gosto do cara, mas não necessariamente pode ser o seu. Então,
Hoje nós temos vinhos completamente pontuados, onde as pessoas brigam por esses vinhos e elas terminam realmente de conhecer grandes vinícolas que não mandaram esses vinhos ou que não têm acesso a essas pessoas. Eu tive em fevereiro do ano passado em Champagne, e Champagne é o lugar das grandes champanhes do mundo. E logicamente que as mais lindas e as maiores estavam na avenida principal, onde era Dom Pérignon e Chandon e Cris, todas elas estavam ali. E os meus filhos falaram: mãe, onde a gente vai? Eu falei: nós vamos em todas menos nessas. E fomos nas pequenas vinícolas de Champagne, e o que eu percebi é que, logicamente que eu já tomei Dom Pérignon, já tomei Chandon, já tomei Cristal, mas o que eu provei das pequenas, que nem sequer eles conseguem exportar, porque é tão pouca quantidade, eles não conseguem exportar para nenhuma parte. Eu falei: gente, isso sim é champanhe. Então, mas logicamente que quem vai para Champagne quer ir na Dom Pérignon, que não está errado, mas você deixar de conhecer outro porque ele não tem o acesso a esses grandes prêmios ou não tem acesso a esses grandes críticos, você está perdendo uma grande oportunidade de conhecer grandes produtos. Então, no meu entender, a pontuação, os prêmios, ele é uma boa referência, mas também para as pessoas, fazem com que as pessoas fiquem preguiçosas, né? Então, que é o que acontece muito, é tudo muito, ou seja, de mão beijada. Então, essa preguiça de estudar, essa preguiça, de repente, de gastar dinheiro num vinho que você nem sequer conhece, é isso que te faz realmente conhecer de vinho. Uma pessoa que somente lê nomes de vinhos e manda comprar pela internet ou vai em algum lugar comprar, ela não entende absolutamente nada de vinho. Quem entende de vinho realmente é aquela pessoa que toma vinhos diferentes e conhece vinhos diferentes. Uma pessoa que viaja e que só vai para Miami, ela não conhece absolutamente nada do mundo, né? Ou seja, vai para a Croácia, vai para a África do Sul, vai para Tóquio. Esse ano eu fiz 30 dias com os meus filhos no Peru. Então, meu filho, quando eu falei que nós íamos viajar para o Peru, ele falou assim: Peru? Mas no Peru só tem peruano. Eu falei: lógico que só tem peruano. E terminamos viajando de norte a sul, fizemos a fronteira do Atacama com o Peru, estivemos na fronteira do Equador. Foi uma das viagens mais lindas que nós fizemos. E logicamente que quem fala: vou passar 30 dias no Peru, nós passamos e passamos muito bem, e eles conheceram todas as culturas, os incas, o pisco, as praias, que o Peru também era desértico, que o Peru tinha a Amazônia. Então isso é cultura. E da mesma maneira que a viagem ou seja, viajar não é só ir para Miami, o vinho também não é só comprar os vinhos premiados ou pontuados. Você precisa, ou seja, ter coragem para estudar e conhecer outros vinhos. E falando de vinhos, quando nós mandamos os vinhos para os prêmios, o método que eles utilizam é vinhos até $10, vinho até $20, vinho até $30, vinhos Malbecs, Cabernet, e você vai acomodando, ou seja, nessa franja. No caso das degustações, falando de todos, menos o Washington Post e o New York Times que compram, o que é interessante é que eu tenho a oportunidade de mandar um vinho de $100 com a etiqueta do de 10, porque não existe nenhum controle. Então, se eu pego esse vinho, que é o nosso grande reserva, e resolvo colocar ele para competir na gama dos $10 com vinhos de entrada e vinhos do dia a dia, seguramente eu vou ganhar. Então, é isso que não existe critério, né? Você fala: mas o produtor tem que ser sério. Mas quando você está competindo,
ou seja, que ganham melhor. Então, o tema todo é por que sempre os mesmos, né? Por quê? Porque, logicamente, eles têm mais poder para estarem nesses tipos de prêmios. É muito caro mandar todos os vinhos para fora, são impostos, são avião e tudo mais. Então, quando nós percebemos que não existe critério nenhum, fica difícil. E o interessante é que existia um caso muito interessante na Argentina. O primeiro vinho argentino super pontuado de 100 pontos disse que teve uma edição de 3.000 garrafas. Passados 6 meses, ele ganhou o prêmio. Passados 6 meses, ele tinha 1 milhão de comentários na Vivino. Então, como você pode ter feito só 3.000 garrafas e ter 1 milhão de pessoas que tomou essa garrafa? Então, o critério é muito difícil. É muito difícil de controlar, é muito difícil de saber se é verdadeiro. O que sim, nada indica que um vinho de 90 a 95 pontos degustados por esses críticos seja um vinho bom. Ele é um vinho bom para o crítico, mas não necessariamente vai ser um bom para a pessoa que está comprando. O que a gente vê é um grande aumento de preços cada vez que esses vinhos ganham esses prêmios tão altos. E cada vez vemos as pessoas que cada vez que o preço fica mais alto, as pessoas ficam mais enlouquecidas para comprar. Então, o mais importante em tudo isso é ter o catálogo como referência, como tudo, né? Ou seja, sempre que nós temos oportunidade de ter acesso a esse tipo de informação, não só de vinho, né? Pode ser de roupa, pode ser um tênis para correr, né? Que às vezes falam, saiu esse tênis, ele tem outro tipo de estrutura para correr, né? Ele vem com todo um review, bicicletas, o que seja. Sempre que nós temos acesso a referências do que a gente gosta, nós temos que ser muito críticos, né? E saber que tudo isso faz parte de marketing, faz parte de vendas, faz parte que pode ser bom? Seguramente pode ser que seja bom. Mas, ou seja, será que o que custa menos ou que não foi premiado, que não apareceu na lista, não é talvez inclusive melhor? Então, os prêmios e os pontos, eles servem como referência. Se você realmente quer entender de vinho, o que você tem é que sair, ou seja, tomar isso como referência, mas não ficar só nisso, porque se você for somente ficar trabalhando no que realmente eles te indicam, então, ou seja, não necessariamente você, ou seja, é um conhecedor de vinho, você é um comprador de pontos, né? Que isso é bastante diferente.